Foi quando eu tinha 11 anos que eu fui pra Guatemala, pra um acampamento lá. Fiquei um mês. A gente não podia ter contato com a nossa família. A gente tinha esses contatos através de cartas. Oi, meu povo, como vocês estão? Por aqui tá tudo bem? Eu sou Fernanda, astróloga e terapeuta holística, criadora do Propósito Astral lá no Instagram. Inclusive, se não me segue, vai lá me seguir, que é onde eu compartilho meu conhecimento sobre astrologia, autoconhecimento, espiritualidade. E esse aqui é o meu canal, um espaço onde eu trago tanto aqueles assuntos como também algumas experiências aí da minha vida, algumas histórias de viagem. E é justamente isso que eu vou trazer aqui hoje, uma história de uma das primeiras viagens grandes que eu fiz na vida, que foi quando eu tinha 11 anos, que eu fui pra Guatemala, pra um acampamento lá. Fiquei um mês. Eu contei sobre esse intercâmbio lá no vídeo anterior, onde eu tava falando dos 4 intercâmbios que eu já fiz. E se você não viu, vou colocar aqui no card. Vamos lá realmente explicar aqui o que foi que eu fui fazer na Guatemala com 11 anos. Sozinha, sem ninguém, sem minha família. Enfim, fica até o final desse vídeo que eu vou trazer imagens, vou mostrar fotos de eu pequenininha lá. Eu fui fazer uma viagem, um acampamento internacional com crianças aí de 11 a 12 anos do mundo todo, com uma organização chamada CISV, C-I-S-V, CISV, que é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover a educação para a paz e a amizade intercultural. Tudo isso através de voluntários, através de pessoas que se voluntariam para promover essas conexões por aí. E, gente, o CISV, ele tem sede em 60 países. É uma coisa grande mesmo. E aqui no Brasil tem aí em vários lugares também. Alguns primos meus já tinham feito acampamentos através do CISV. Alguns deles tiveram cargos lá de coordenação, diretoria, enfim, não sei como é que chama. Eles viveram muito ali dentro do CISV e aí isso acabou indo pra família. Outros primos meus também fizeram acampamentos. Minha irmã já fez também, já foi pra Itália. A gente já recebeu na nossa casa uma italiana, uma americana e já recebeu 2 meninas da Indonésia. O CISV, ele é, assim, composto de vários tipos de programas, não só para crianças de 11 anos, e cada programa tem uma abordagem diferente. Esse que eu fiz se chamava Village, era um programa de um mês, a gente ia pro país, né, e todas as crianças tinham entre 11 e 12 anos, e a gente ia com o que a gente chama de delegação. Então, naquela época e naquele programa que eu fiz, eram 2 meninas e 2 meninos por delegação, e um líder maior de 21 anos. No caso da delegação do Brasil, foram 2 meninos e só eu de menina, então foram 3 mais a líder, então 4 pessoas. E aí tinham outras delegações também, nos mesmos moldes, 2 meninas e 2 meninos, de 12 países diferentes. Então era muita gente. E fora as crianças e com os líderes, tinham também os staffs, que eram do próprio país, eram da própria Guatemala, e tinham também outras pessoas que eram como se fossem ajudantes ali dos staffs, e eles chamam de JCs, JC, e os JCs, eles tinham cerca ali de 16, 17 anos, e eles estavam ali também para dar todo o suporte para a organização do acampamento, porque imaginem aí, né, controlar ali esse tanto de criança, precisava, né, de ter uma equipe ali por trás. E a gente não era jogado assim do nada no acampamento, não. A gente tinha toda uma preparação de meses. Então, semanalmente, a delegação, a gente se encontrava na casa ou de um de nós, ou na casa da líder, enfim, a gente se juntava pra ir se conhecendo, pra ir conhecendo também o que era o CISV, porque pra muitos de nós ali era a primeira vez que a gente estava tendo uma experiência. Então, semanalmente a gente se encontrava pra ter todo esse entendimento aí, toda essa preparação. Então não era uma coisa assim de jogar a gente lá sozinho, até porque quando a gente chegava lá, a gente não podia ter contato com a nossa família. A gente tinha esses contatos através de cartas. Tipo assim, não eram cartas na verdade, né? Era e-mail que os nossos pais mandavam pros nossos líderes, eles imprimiam e davam pra gente ler. Então a gente não tinha como ter esse contato, a gente não tinha contato por telefone, foi um mês. E eu fui no dia 28 de dezembro, ou seja, eu passei o Réveillon lá também, e aí voltei lá no final de janeiro. E aí, só pra vocês terem uma noção, vou explicar aqui como é que se dava a estrutura de todo esse evento, e depois eu vou trazendo alguns detalhes. Primeiro de tudo, a gente chegou lá no dia 28 de dezembro de 2007. A gente ia direto pra a casa de uma família
da Guatemala. Então a gente chegou do aeroporto e tal, foi direto pro lugar do acampamento, que era um convento antes, né, e eles alugavam lá pra eventos do tipo. Então era um lugar bem grande, com vários quartos, refeitório, cozinha grande. Então era um lugar que realmente tinha essa estrutura para receber esse tanto de gente. Então foi muito doido, assim, começar a ver, assim, as pessoas, todo mundo diferente. Primeira experiência, gente, que eu tive desse tipo. Primeira vez que eu tinha ido pra fora do país, eu não falava inglês, então eu tava tipo, meu Deus. Mas eu tava indo, porque eu tava super empolgada, que eu já tinha esse espírito aventureiro desde pequena, a Ariana, a menina, né? A gente chegou lá, depois a gente se encontrou com a família que a gente ia ficar. Nesse primeiro momento, como a gente tinha acabado de chegar, a gente ia pra casa da família com as pessoas da nossa delegação. Então eu fui junto com os outros 2 meninos pra lá a casa dessa primeira família. A gente passou um final de semana lá na casa dessa família, depois foi pro acampamento, né? Ficou 2 semanas lá, e aí, enfim, vivendo lá. Depois eu explico melhor como era essa dinâmica. E depois a gente foi de novo pra uma outra casa de uma outra família. Só que aí a gente escolhia alguma outra pessoa de outro país pra poder ir com a gente, outra menina ou outro menino, se fosse um menino. E aí a gente ia pra casa de outra família, ficava um final de semana, voltava pro acampamento, ficava 2 semanas lá e depois voltava pros nossos respectivos países. Esse era o escopo, assim, do programa por completo. E agora eu vou explicar melhor aí, parte por parte, o que aconteceu, pra vocês terem uma noção. No primeiro momento, eu achei que eu estava tendo um choque cultural, porque eu cheguei na casa deles, era tudo muito diferente. Eles eram, assim, acumuladores, então tinha um corredor lá, que era o corredor dos quartos, que, gente, era entupido de coisa. Tinha tipo um móvel, assim, um estante, que era coisa até em cima. Os quartos das crianças eram entupidos de coisa, e aquilo ali começou a me dar uma agonia. Eu já era sensitiva desde pequena, então aquilo ali já tava me dando uma agonia. Eu tava pelo menos com os meninos, os brasileiros lá também, então eu tava mais confortável. Eles eram bonzinhos, coitados, eles estavam tentando ali fazer com que a gente se divertisse, mas pelo menos comigo, assim, não bateu muito. E eu acho que eles não tinham aquele feeling ali com criança pra acolher e tal. Então, as crianças também, elas eram mais tímidas, então não tinha aquela coisa, sabe? Os meninos, eles ficaram no quarto do menino, eram 2 crianças, era um menino e uma menina, acho que eles tinham mais ou menos a nossa idade. Eles ficaram no quarto do menino e eu fiquei no quarto da menina. E assim, tava na época de Natal. Eu vou até colocar uma foto aí minha lá na sala deles, com a decoração de Natal deles. E no quarto das crianças, gente, tinha assim uma árvore de Natal enorme. No da menina era uma árvore de Natal gigante rosa, e no do menino uma árvore de Natal gigante azul. Só que assim, o quarto deles não era enorme não, então era aquela coisa assim de você ficar desviando de brinquedo, de coisa. Então aquilo ali me deu muita agonia. E logo quando a gente chegou, o jantar foi pizza de abacaxi. E eu olhei aquilo ali e eu fiz, meu Deus, pizza de abacaxi. Meu Deus, que coisa estranha. Mas eu acho que eu comi, nem lembro. E aí tinha um cama elástica, a gente ficou brincando lá. Nem lembro se eles levaram a gente pra passear. Mas, gente, eu bati um desespero. Tinha um computador lá, eu pedi pra eles pra entrar, pra mandar e-mail pra meus pais. Mandei e-mail pra meus pais e mandei falando: eu estou odiando esse lugar, é horrível aqui, eu quero voltar pra casa, não sei o que eu estou fazendo aqui, a família é horrível. Gente, eu juro, era nesse naipe. Estou desesperada, esse tipo de coisa. Meus pais quase morreram, né? Porque eles não tinham como falar comigo. E não era aquela época de, tipo assim, celular 2007. Não tinha, tipo, WhatsApp rapidinho pra mandar o WhatsApp lá pra minha líder. E, enfim, não tinha essa coisa, né, da comunicação. Então, eles quase surtaram em primeiro momento. Imagine a menina lá na Guatemala, sem falar inglês, sem falar espanhol direito. Na verdade, sem falar espanhol, né? O que eu falava era um portunhol. Por quê? Porque eu era fã de RBD. Então eu tinha aquela coisa do sotaque ali, de cantar enfim, as músicas de Rebelde, que eu era viciada. E aí acabava que eu conseguia me comunicar com as pessoas. Foi tudo certo. 2 dias depois, né, depois do final de semana, acho que a gente foi sexta, voltou segunda de manhã pro acampamento. E aí a gente chegou no acampamento. O acampamento, assim, né, muita gente. Eu já estava meio assustada e eu fiquei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E aí a gente ficava no quarto com outras pessoas de outros países, né, as meninas com meninas e os meninos com os meninos. Eu cheguei no quarto, tinha uma menina da Guatemala, uma menina da Nova Zelândia e uma menina da Finlândia. A menina da Nova Zelândia e da Finlândia enrolavam comunicação porque eu realmente não sabia me comunicar.
E a menina da Guatemala, a gente tentava, assim, ela era ótima, super me ajudou, ficava me mostrando as coisas, traduzindo as coisas pra mim que eu não sabia, ficava tentando ali entender o meu portunhol, então foi ótimo, fiz super amizade com ela me ajudou muito a me inteirar ali com as coisas. Nessa época, eu comecei a me aproximar de uma norueguesa lá, o nome dela era Siri, sim, Siri, com essa pronúncia, que nem a Siri da época. Não sei como a gente se virou amiga. E aí fiz amizade com ela, a gente ficou próxima e tal. Eu andava um pouco com essa menina da Guatemala, andava com os meninos ali do Brasil. Só que tinha sempre interação, né? A gente tava o tempo inteiro fazendo atividade de interação. Acabavam fazendo com que a gente, de qualquer forma, tivesse que interagir com outras pessoas. Então minha timidez ali não tinha muito pra onde eu correr, né? Eu tinha que interagir, senão eu ia ficar sozinha. E várias vezes, momentos que era tempo livre que a gente tinha, muitas vezes a galera se juntava, assim, pra ficar no quarto de alguém conversando e tal. E eu ficava tipo, meu Deus do céu, não tenho o que fazer. E eu morria de vergonha de ir lá me infiltrar, né? Aí eu ficava desenhando, e tinha uma menina japonesa também, que ela não falava inglês. Aí ficava eu e ela lá desenhando. Tinha um outro menino japonês também, que ele também não falava nada. E aí a gente ficava desenhando e mostrando um desenho pro outro, falando com mímica. Como é que era a nossa rotina lá no acampamento? Todos os dias a gente acordava, ia pra uma partezinha que era bem no meio dos quartos. Então, tipo assim, era uma área que era meio que um U, a área dos quartos, coberta, e no meio tinha tipo um jardinzinho, uma área verde, assim, aberta, assim, não era um jardim, era uma área verde. E aí a gente se juntava ali, todo mundo com cara assim de morto, porque tinha acabado de acordar. Aí a gente se juntava ali e cantava o hino do CISV, o hino do Village. Depois a gente ia se preparar pra tomar o café da manhã. A gente tomava o café da manhã. Quando a gente terminava o café da manhã, a gente ia fazer limpeza. Tinha grupos, era todo mundo separado em grupos. E aí esses grupos, cada dia limpava alguma coisa. Então um dia a gente limpava os banheiros, outro dia a gente limpava o refeitório, outro dia a sala de atividades, outro dia a gente limpava os quartos, outro dia a gente limpava os gramados, as partes exteriores, enfim. Cada dia era uma coisa diferente, então era bem legal. Acabava que era super divertido e tal, era um momento ali que tava todo mundo ajudando. Também trazia um pouco de senso ali de responsabilidade pra gente. Depois a gente começava a fazer as atividades em grupos. Então a gente tinha atividades tipo assim, esporte, tinha vezes que tinha atividade de enigmas que a gente tinha que resolver, gincanas, que a gente se juntava em grupos. Aí alguns dias eram dias mais tranquilos, que a gente fazia tipo um tie-dye. Às vezes eram atividades de arte, de desenho, enfim, montar casinhas com biscoitos e doces. Teve show de talentos também, que eu, né, aquela criatura que já gosta de uma dança, de um palco ali pra dançar, arrastei as meninas, fui dançar lá com as meninas também. A gente dançou Barbie Girl. Eu não gostava de falar, gente, mas se me botasse pra dançar, eu dançava tranquilamente. Ainda abri o espacate, assim, que eu era ginasta nessa época. Então fui lá, abri o espacate e todo mundo... Pois é. Tinha também alguns dias que eram dias culturais, então que cada delegação fazia uma apresentação, a gente previamente, né, desde antes de viajar, a gente já preparava tudo, e aí a gente chegava lá, fazia uma apresentação, explicava sobre o nosso país, às vezes passava algum vídeo, alguma coisa assim. Era um momento ali da gente conhecer mais, né, sobre o país um dos outros. Teve um dia que teve uma feirinha, que aí as famílias, né, que a gente ficou nas casas, eles iam pra lá pra conhecer todo mundo, pra ver as coisas que a gente preparava, então era bem legal. E também tinha outra coisa, que cada dia uma delegação era responsável pelo aquele dia. Então o que a gente fazia? A gente acordava todo mundo, a gente acordava mais cedo, ia batendo nas portas dos quartos, colocava música alta do Brasil, ou enfim, dos respectivos países, e ficava batendo nas portas lá. Às vezes a gente ficava com panela. Imagine acordar as crianças assim. Eu acordava de mau humor, mas né, tinha que fingir que tava tudo certo. E também uma outra coisa que a gente fazia, que era muito legal, que eu particularmente amava fazer isso, que é assim: quando a gente chegou, no primeiro dia que a gente chegou, a gente fez tipo um jogo americano com os nossos nomes e a bandeirinha do nosso país. A gente mesmo que pintou, vou ver se eu acho foto pra colocar aqui. E aí, pra que não formasse panelinhas lá, né, entre as crianças, porque é uma coisa normal de se acontecer,
toda a refeição, as delegações que estavam responsáveis por aquele dia organizavam os jogos americanos ali nas mesas. A gente não corria o risco de, tipo assim, ficar todo mundo de um mesmo país sentado. E aí tinha aquela coisa de colocar sempre um líder, um mais velho ali, pra estar conversando também com as crianças. Era uma forma ali de trazer dinamismo ali, né, da interação. E aí, uma coisa que eu adorava fazer era que eu tinha, né, meus coligados, só que tinha uma pessoinha, né, um boyzinho da Costa Rica, que era, assim, o meu amor. Ele era o meu melhor amigo e, ao mesmo tempo, ele era meu crush. E aí, a gente era super próximo, eu sempre colocava ele perto, assim, de mim. Às vezes eu colocava, tipo, na minha frente, um pouco longe, assim, mas na mesma mesa. Colocava um pouquinho longe, não colocava do lado, só pra, tipo, disfarçar. Só que, gente, eu era o crush dele também. Depois que eu descobri isso, que os meninos me falaram... Gente, os meninos me falaram isso, os meninos do Brasil me falaram quando a gente tava indo embora. Eu fiz, como assim? Como assim? Eu era crush dele. Isso, pois é. E aí depois eu comecei a ligar os fatos, assim, eu fazia, meu Deus, realmente. Deu pra eu perceber agora que ele fazia umas coisas, tipo assim... Quando era o dia da Costa Rica, cada delegação tiveram 2 dias, né? Quando era o dia da Costa Rica, ele não tinha, nem disfarçava, ele me colocava bem do lado dele, assim, eu achava maravilhoso, né? E teve um dia que a gente foi também pra um parque aquático, foi muito legal. A gente vivia grudado, a gente foi em todos os brinquedos juntos também. No final também ele me deu uma pulseirinha fofo, escrito Costa Rica, inclusive ela tá ali, vou ver se eu acho. Vem aqui, a gente nunca mais falou, né, na vida, né? Mas quem sabe aí o universo nos une um dia. Aqui, gente, achei, fui procurar porque estava ali fácil. Ele me deu isso aqui, eu guardei até hoje, porque na verdade eu tenho um monte de coisa daquela época. Tem tipo broche da Finlândia, pulseira da Nova Zelândia, tem uma nota de um quetzal, não sei como é que pronuncia, que é a moeda lá da Guatemala. A família que eu fiquei lá, que eles assinaram e deram pra gente. Fofos. Como eu falei, a gente foi pra casa da primeira família, ficou 10 dias lá e foi pra casa da segunda família. E aí a gente tinha que escolher alguém pra gente ir. E aí, na verdade, a gente escrevia num papelzinho lá as pessoas que a gente queria ir. E a gente via, os líderes, eles uniam lá, né, as informações, davam os matches. E aí os matches que foram dando, eles iam juntando as pessoas. E aí, lembra que eu falei da norueguesa, né, que virou minha amiga? Eu não falava inglês e ela não falava espanhol e nem português. Só que a gente virou muito amiga e ela me chamou pra ir pra o Family Weekend, eu acho que era assim que chamava, com ela. Só que eu não entendi, tipo assim, ela virou e me chamou, assim, só que eu só entendi a palavra weekend. E aí, quando ela falou weekend, aí eu fiz, nossa, eu acho que ela tá me chamando pra o final de semana da família. Aí eu fiz, sim, quero, vamos. Tipo, nem sei como foi que eu respondi, só sei que eu respondi. E aí a gente foi juntas pra casa da segunda família. A família eram 3 meninas, uma da nossa idade, uns 12 anos, uma de uns 14 e uma de 9. Então eram 3 meninas, a casa era muito legal, era gigantesca. Os pais eram muito legais também, eu lembro como se fosse hoje o pai falando assim pra mim, você fala um portunhol comigo que eu te entendo. E eles levaram a gente no shopping, tal, logo no dia que a gente chegou lá, que foi uma sexta. E aí eles falaram, ó, amanhã a gente vai pra casa no lago de amigos nossos. Então, a gente tava naquela casa lá e eu fiquei, meu Deus, não acredito que a gente não vai ficar aqui nessa casa. Elas tinham coelhinha, elas tinham Wii, a gente ficou lá brincando de Wii, a gente ficou brincando com os coelhinhos, tinha cama elástica. Enfim, era um paraíso. Na verdade, eu ainda não sabia o que era paraíso. Aí a gente foi pra casa no lago. Quando a gente chegou lá, foi assim uma surpresa. Por quê? Porque os donos da casa tinham 2 filhas, uma assim de uns 13 anos e uma de uns 10. E eles estavam com outras 2 meninas do nosso acampamento. Uma lá da Nova Zelândia e uma da Alemanha. Ou seja, juntou assim 11 meninas numa casa gigante. Foi um final de semana assim maravilhoso. A casa era muito legal, vou colocar fotos aí pra vocês verem. Tinha uma parte de cima, que é onde tem uma foto ali, a gente na beirada lá comendo. Com a vista linda do lago.
lago, tinha assim umas montanhas, um vulcão, tinha uma piscina muito legal também com borda infinita, que era aquecida, então tava friozinho lá. Guatemala é um lugar friozinho, gente, ainda mais nessa época do ano tava frio. A casa em si, ela tinha um terreno muito grande, a gente não dormiu na casa principal, vou mostrar aí a foto da casa, mas a gente não ficou ali naquela casa, a gente ficou num anexo que era do lado. Ela tinha um pier lá embaixo também, que a gente pulava, eles tinham jet ski, eles tinham lancha, eles tinham banana boat, a gente ficou passeando de lancha, ficou passeando na banana boat, tem fotos aí, eu caindo da banana boat, eu pulando da banana boat, enfim, tem muitas memórias, foi incrível, maravilhoso, eu voltei assim, felizona da vida. E aí, a gente voltou pro acampamento. Essa segunda parte foi até mais legal, porque eu já tava mais aberta, eu já tava mais acostumada, né, mais por dentro ali de tudo. Logo quando a gente chegou, a gente foi pra quartos diferentes, então a gente tinha roommates diferentes. Dessa vez eu tinha uma roommate dos Estados Unidos, uma outra da Nova Zelândia, que inclusive foi a que foi comigo pra casa lá, ela tava também no meu quarto, e tinha uma outra que virou minha BFF, que é a outra menina da Guatemala, né? A primeira de todas que tava no meu quarto era uma, e essa era a outra. A gente virou, gente, grude, a gente virou melhores amigas, e a gente se chamava de melhores amigas. A menina que tava no nosso quarto também, a americana, ela tinha uns patinhos de botar em banheira, tipo de criança. Pronto, esses patinhos, essa menina tinha uns patinhos, só que não era um patinho, era um patinho de unicórnio, era um patinho com roupa de beisebol, com roupa de basquete, com roupa de futebol, com roupa de bombeiro, com roupa de mergulhador. Então, eu e Beatriz, a gente ficava louca com esses patinhos. E lá era assim, cada um de nós, assim, a gente levava coisas do nosso país, camisas do CISV com o nosso país escrito lá, né, tem uma coisa aí de camisa do CISV, todo mundo tem camisa do CISV, as pessoas do CISV, né? Eu não tenho nenhum aqui pra mostrar pra vocês, mas enfim, tem essa coisa daí da camisa do CISV. E a gente levava também pra trocar as nossas pelas as dos outros. A gente levava casaco também. Eu levei lá uns moletons com o símbolo do Brasil e tal. Havaiana também, claro. Eu levei vários diferentes tamanhos. Todo mundo ficava louco com as havaianas. E, gente, eu trocava as havaianas pelos patinhos, porque eu queria muitos patinhos da menina lá. E a menina ficava, não, nos meus patinhos, não sei o quê. Eu ficava, por favor, eu te dou esse casaco, me dê o patinho. Aí eu e Beatriz, a gente ficava numa coisa com esses patinhos. Aí, gente, perto da gente ir embora, teve um dia que eu abri minha mala, tinha uma carteira, assim, diferente lá. Aí eu fiz, gente, o que é isso? Só que tinha um papelzinho escrito, um papelzinho enfiado na carteira que tava pra fora. Eu abri e tinha lá, fofa, para minha melhor amiga, que eu amo muito, alguma coisa assim, Beatriz. Ela botou um presentinho pra mim, eu fiz, ai, que linda! Aí eu fiz, não, peraí que eu vou fazer alguma coisa também. Fiz a mesma coisa, peguei um papelzinho, aí eu peguei uns patinhos que ela amava e coloquei lá na mala dela também. E a gente não se viu, eu fui fazer outra coisa, não tava vendo ela, não sabia onde tava ela, e depois a gente se encontrou. Quando a gente se encontrou, ela já tinha visto o patinho, a gente se abraçou, ai, meu Deus, não sei o que, eu senti sua falta, ai, foi muito fofo. Nessa época também teve um baile lá, gente, esse baile, eu adoro a história desse baile, porque assim, tinha uns meninos lá que eram os crush de todo mundo. Tinha um que era loirinho dos olhos azul, esse menino era da Guatemala, e tinha um que era um americano que vivia com um gorrinho assim, que todo mundo amava esses dois, principalmente. Só que o meu crush era aquele da Costa Rica. As meninas ficavam arrumadas já dentro do quarto, aí ficava tipo as 4 lá no quarto, quer dizer, né, todas as meninas nos seus respectivos quartos. E os meninos iam pra determinado lugar lá pra fazer esse sorteio aí e tirar na sorte quem que eles iam levar pro baile. Gente, mas era assim, ó. O menino abria a porta, ele olhava e tipo, o menino abria a porta e ele ia em direção à menina e falava assim, quer ir pro baile comigo? Gente, que mico. Mas era bonitinho, mas era engraçado. Aí todas as meninas, ai, porque eu quero ir com não sei quem, e as meninas do meu quarto todas, eu quero ir com aquele americano, Era Matt, o nome do americano. Eu quero ir com o Matt. Eis que, eu acho que Alex, que era o meu crush, ele apareceu no quarto também, no meu quarto, eu olhei assim, eu fiz, ai meu Deus, por favor. Aí ele foi lá e chamou outra menina. Aí foi uma menina, né? Aí tava eu e mais 2 no quarto, daqui a pouco abre quem? Matt. Aí as meninas ficaram, aí o Matt entrou, chegou até mim, e aí ele me falou, você quer comigo, não sei o que, eu fiz, quero. Aí a gente foi, de mãozinha dada assim, né?
Ele assim e eu com a mãozinha assim. Aí a gente chegava lá, tirava foto. Eu não tenho essa foto, queria muito ter essa foto. E aí as minhas ficaram, meu Deus, você foi com o Matt, não sei o que. Eu fui com o Matt. Gente, muito engraçado. Enfim, inclusive chegava lá, tinha um negócio que era pra gente firmar a nossa amizade. E aí a gente tirar o certificado de amigos para sempre. E aí eu e Matt, a gente foi fazer esse certificado. Tem lá a assinatura minha e dele. E aí eu fiz com Beatriz também, enfim. Mas aí foi muito legal o resto da noite. A gente teve umas 2 festas. Teve essa festa, que foi mais pro final. E teve a festa de Réveillon também, né? E inclusive vou colocar aí a foto da nossa delegação. Nós 4 ali, só nós de branco, gente. Só os brasileiros de branco. O resto, todo mundo de cores lá diferentes. E nessa época eu não entendia muito que era assim, né? Então eu fiquei chocada. Eu fiquei, meu Deus, ninguém liga pra cor. Só a gente usa branco. Achei, gente, os certificados de amigos para sempre. Esse aqui é o meu certificado com Matt. Dia 15/1 de 2008. E aqui é o meu com Beatriz. Olha como era a minha assinatura. Não sei se dá pra ver. Enfim, minha assinatura era assim. Eu me achava com essa assinatura. Tenho até hoje essas coisas. E eu guardo várias coisas nessa época, porque lembra que eu falei que tinha o dia de cada delegação e tinha um dia também que a gente fazia apresentações? Então, nesses dias a gente faz uma apresentação, né, do nosso país e a gente entregava também, tipo, um folhetinho, uma coisinha assim. Eu vou colocar aqui imagens pra vocês verem do nosso país. Então, falando um pouco sobre a gente, cada um falando sobre si, a gente falando também sobre o nosso país. O do Brasil foi esse aí que eu estou colocando na imagem pra vocês. E tinham vários também dos outros países, eu tenho aqui praticamente todos. Isso é uma boa lembrança, assim, pra guardar, sabe? Não vou me desfazer, vão ficar todos aqui comigo. Relatei aqui, eu acredito que praticamente tudo. Foi uma experiência, assim, incrível. Eu me abri muito mais pro mundo. A partir dali, eu continuei tímida, né? Porque é aquela coisa, hoje em dia eu não sou mais assim, não. Eu sou, assim, quando eu quero, eu fico mais na minha. Mas eu não tenho mais essa vergonha que eu tinha antes. Não sou tímida que nem eu era antes, não. Mas aquilo ali me abriu muito mais. Eu comecei a fazer muito mais amigos. Eu comecei a me sentir muito mais confortável em meio às pessoas. E também eu comecei a perceber que eu era capaz de me inserir, de me adaptar a um ambiente que eu não conhecia. Eu comecei a perceber também que o mundo é gigante e que existem muitas culturas diferentes, pessoas diferentes, contextos diferentes também. Então ali me ajudou muito a abrir assim minha mente e não ficar muito assim numa caixinha. Espero que vocês tenham gostado de toda essa história. Se vocês já viveram algo parecido ou gostaram muito de saber, ou se vocês têm alguma dúvida sobre tudo isso que eu contei, comenta aqui embaixo. Comentários e likes são muito importantes para o crescimento do canal, para que eu traga mais assuntos aqui, mais histórias, porque sim, tenho mais. Quanto mais vocês dão like e compartilham, se inscrevem, mais eu posso crescer esse meu canal de comunicação aqui também, tá? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Eu não podia deixar de terminar esse vídeo sem expressar minha gratidão pelas pessoas que foram comigo pra lá e que estiveram do meu lado, principalmente Gabriel, meu primo, que está aí na direita da foto. Infelizmente, há algum tempo ele se foi, mas eu quero aqui expressar a minha gratidão onde quer que ele esteja, por ele ter feito parte de uma das experiências mais incríveis da minha vida.